Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é. O tema de hoje é a postura do cristão e o temor a Deus. Ser cristão é fácil, é só assumir o papel de cristão, mas fazer realmente a vontade de Deus não é fácil para muitos que estão conhecendo a graça de Deus agora. Isso porque a pessoa vem do sistema religioso com a mente cauterizada pela escravidão da lei, e mudar isso é muito difícil. Lá ele tinha consciência de que tudo era proibido, e aqui ele tem a consciência de que tudo pode. Mas aqui, apesar de termos a liberdade de fazer tudo, também nesta liberdade precede o temor. Então esta pessoa, quando chega na graça e se liberta da escravidão, ela passa a ser livre, e daí em diante passa a fazer muita coisa que não fazia antes. E é por isso que tropeça em muitas coisas. Ela acaba extrapolando, pois no pacote da liberdade entra sempre alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, e assim o temor que a pessoa deveria ter por Deus fica na corda bamba. Pois bem, meu amigo, é sobre isso que eu vou falar hoje. A maneira de como você deve ter a postura de um verdadeiro cristão. Fique conosco até o final e você entenderá. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário para que toda terça e sexta-feira eu traga novos vídeos até você. Vamos lá. Veja bem, meu amigo, a perfeição do cristão é pelo sofrimento que se passa no dia a dia. Assim como Cristo sofreu, nós também sofreremos, e pelo sofrimento alcançaremos a perfeição. Foi assim com Cristo e será assim comigo e com você. Confira o que diz em Hebreus 5, versículos 7, 8 e 9. Diz o seguinte, o versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então perceba, meu amigo, que Cristo aprendeu a obedecer pelo que sofreu, pelo seu sofrimento. E não é diferente para nós. Nós também somos um véu, assim como Cristo foi na carne. E o sofrer a prova da fé produz a paciência, e a paciência produz a fé. Assim como Cristo sofreu para produzir paciência, nós também não seremos poupados, pois o discípulo não é maior do que o mestre. Portanto, meu amigo, o cristão tem que ter a submissão a Deus, um temor reverente e não extrapolar na sua liberdade, para que não tenha que pagar pelo que semeou. Confira o que diz em Hebreus 2, versículo 1. Diz o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Versículo 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Paulo deixa bem claro que a salvação vem pelo ouvir, mas ele se refere ao entendimento da pregação, o qual você se liberta do sistema religioso e das mentiras dos homens. Mas Paulo deixa claro também que sem temor não será confirmada a sua fé. Portanto, meu amigo, o pacto da graça exige obediência da nossa parte. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Hebreus 12, versículo 28. Ele diz o seguinte: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então entenda que a nossa salvação vem pelo ouvir, ela não vem pelas obras, porque as obras não aperfeiçoam o homem. E o pacto da graça exige muita obediência e submissão, pois só assim somos aperfeiçoados. Veja mais o que diz o apóstolo Paulo em Tito 3, versículo 5. Ele diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É como diz Paulo, fomos salvos pela regeneração do Espírito Santo. Mas nós, por se achar salvos, não devemos achar que não há o que temer, porque o temor é que gera a obediência a Deus. Versículo 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quero que de veras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Sendo assim, meu amigo, você tem que ser exemplo, porque agora temos a mente de Cristo ativada. Temos que ter o temor a Deus para que sejamos exemplos. O homem precisa ser prudente e paciente para não sofrer as consequências do que ele semeou. O homem precisa entender que só Cristo Jesus pode julgar o homem. Portanto, meu amigo, não seja precipitado em julgar o seu irmão. Confira o que diz Paulo em Romanos 14:10 sobre isso. Mas por que julgas o teu irmão? Ou tu também porque menospreza o teu irmão? Porque todos compareceremos ao tribunal de Cristo. Veja bem, e é por isso que Cristo corrige o homem, e é por isso que devemos temer a Deus, para que no Espírito venhamos colher a obediência ao pacto. Pacto este que Cristo fez para ter um povo exclusivo somente seu, obediente e temente a Deus em todas as coisas. Portanto, meu amigo, esta deve ser a postura do cristão, o temor a Deus em tudo o que pensar, em tudo o que falar e em tudo o que fizer. Creio que você entendeu. E agora você está com a sua mente iluminada sobre a postura do cristão e o temor a Deus. Vou ficando por aqui. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.